Hebreus 11. Eu não sei quantos aqui se lembram, eu venho sempre com eu não sei quantos se lembram, porque é sempre coisa velha, né? Mas esse não é tão velho não, 2004, o filme O Terminal. Vocês lembram disso? O filme que o personagem do Tom Hanks, né, que interpreta, fica preso no aeroporto por causa do país dele que tinha sofrido um golpe militar e tinha deixado de existir e tal. Eu não sei se vocês sabem, mas esse filme foi feito em cima de uma história real, não é? E é sobre essa história real que eu gostaria de fazer a minha introdução aqui, porque o nome do indivíduo era Mehran Nosseri. Ele era um iraniano de classe média e que, por causa de um posicionamento político no seu país, ele perdeu a cidadania. E aí ele viaja para a França, mas também não consegue entrar no país porque não tinha a nacionalidade francesa e porque a sua pátria havia sido caçada. Ele virou um apátria, não é? Alguém sem pátria. E a burocracia foi tanta que ele não consegue sair do aeroporto. Ele fica, na verdade, por alguns anos, eu vou dizer para vocês quantos anos ele ficou no aeroporto, porque assusta, tentando sair, tentando resolver a questão da burocracia e não conseguiu. Por isso ele ficou vivendo no aeroporto por 18 anos. A história, porque o filme passa rapidinho, né? Acho que o filme é coisa de um ano ou menos um pouco. Ele ficou 18 anos preso em um aeroporto por causa de questões políticas. E aí ficou conhecido no aeroporto porque, depois de tantos anos, né, era uma personalidade até. Os próprios lojistas ofereciam, né, alimentação para ele, lavar a roupa dele. E essa situação foi tão estranha porque, depois de 18 anos, um advogado francês, resolveu intervir e conseguiu para ele, né, o passaporte e cidadania francesa. E ele já não queria mais sair do aeroporto. Ninguém sabe dizer ao certo se ele ficou com algum problema ou se ele já não se sentia fazendo parte de lugar nenhum. Nem a sua pátria iraniana, nem francesa, nem belga, porque houve a possibilidade dele ir para a Bélgica também. Então, ele vai adoecer no final da sua vida e ser retirado do aeroporto porque já não conseguia mais se manter. O que isso tem a ver? Além de ser uma história extraordinária, né? É justamente sobre o que o texto tem a ver com o que o texto fala para nós. Que tipo de pátria nós temos? Que tipo de pátria é a pátria que nós fazemos parte? O texto vai falar justamente do ponto de vista da fé, a que pátria pertencemos. Por isso eu convido você a ler comigo o capítulo 11. Nós vamos continuar o texto de semana passada e vamos ler a partir do versículo 8, que diz assim: Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como se a terra, ou como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, até a própria Sara, que era estéril e de idade avançada, recebeu o poder de conceber um filho, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Portanto, também de um homem já sem vigor físico, nasceu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e incontável como a areia na praia do mar. Todos esses morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria. E se estivessem se lembrando da pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar,
mas agora almejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido a promessa estava a ponto de oferecer seu único filho, sobre o qual se havia falado: em Isaque será contada a tua descendência. Ele considerou que Deus era poderoso até para o ressuscitar dos mortos, e assim também simbolicamente o recuperou. Até o versículo 19, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vimos semana passada, do ponto de vista do autor, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a convicção de fatos que ainda não se deram. A fé, do ponto de vista do autor de Hebreus, é uma convicção, é uma firmeza, é uma segurança em promessas feitas por Deus, embora essas promessas não tenham sido concretizadas ainda, mas há simplesmente, por conta do fato de Deus ter feito tais promessas, que esses homens citados aqui no capítulo 11 continuaram a sua trajetória. Nós vimos, do ponto de vista do autor, Abel, Enoque, Noé, e agora ele vai entrar no que é chamado de alicerce da fé judaica. Para o judeu, assim como para nós, o pai da fé era Abraão, o pai humano da fé, assim por dizer, não somente no que tange a questão da crença e da confiança em Deus, mas também na questão genética, enquanto pai, porque é a partir dele que o povo hebreu vai vir à existência. Então o livro de Hebreus, agora no capítulo 11, no versículo 8, vai realmente tocar, eu diria, no âmago da questão quanto à fé do ponto de vista judeu. A gente precisa se lembrar que o autor ele está argumentando no sentido de levar aqueles judeus cristãos a não abandonarem a fé, a não abandonarem o Messias, a não voltarem para os rudimentos da lei mosaica. Esse é todo o ponto de vista argumentativo no livro de Hebreus, e principalmente agora do ponto de vista da fé. Ele vai dizer então, a sua abordagem no versículo 8, que Abraão ele obedeceu quando foi chamado por Deus. O primeiro aspecto aqui é o aspecto da obediência na fé abraâmica. Vamos lembrar um pouquinho da história. Abraão vivia com sua família em Ur dos Caldeus e era realmente um tempo de idolatria, não é? Um tempo de afastamento de Deus. A gente não tem firmeza para dizer com convicção como foi a revelação de Deus a Abraão. Se Abraão teve um sonho, se Deus falou com ele enquanto acordado, se foi uma visão. O que nós sabemos é que, de alguma forma, Abraão ouviu da parte de Deus de maneira clara e cintilante que era para ele sair daquela terra. Ali estavam seus familiares, ali estavam sua cultura, o lugar onde nasceu e provavelmente todas as coisas que abrangem a trajetória de um indivíduo criado em algum tipo de lugar. Mas o texto em Gênesis vai dizer que Abraão, depois de ouvir a Deus e entender que havia realmente um chamado da parte de Deus, ele imediatamente deixa a sua terra, deixa a sua cultura, deixa a sua cidade, deixa a sua parentela e vai. E só isso já é impressionante. Por quê? Não era não havia um contexto religioso como no tempo do próprio autor. Não havia uma estrutura religiosa com templos, sacerdotes, ensinamentos nas sinagogas, para que a pessoa tivesse o conhecimento, né, no que tange a questão da revelação de quem é Deus. Abraão era uma agulha no palheiro, por ele dizer. Ele era uma exceção à regra. E ali Deus se revela a Abraão, e Abraão imediatamente ele vai obedecer. O primeiro aspecto é a obediência. Ele sai.
Só aqui eu já teria um ponto, né, para falar que você precisa obedecer a Deus, que você precisa realmente seguir os comandos da parte de Deus. Mas o autor tem um outro aspecto, que é o fato de que Abraão, ele obedece a Deus sem saber para onde iria. Esse é o primeiro elemento da fé abraâmica. Ele não está indo para um destino com endereço e CEP. Ele não está indo para uma trajetória cujo Google Maps já disse quantas horas vai demorar e quantos quilômetros ele vai rodar. Ele está saindo sem saber para onde vai. Não é isso que o autor diz? Versículo 8. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde iria. Então, Deus chama Abraão, e isso é suficiente. Quando você lê Gênesis, é isso que diz, né? Para que Abraão abandonasse tudo e fosse para um lugar que ele não sabia onde era. E assim começa a trajetória de Abraão, rumo a um lugar que Deus mostraria, não é? Deus não mostrou e não disse, olha no mapa, abra o mapa, Abraão. Está vendo esse lugar aqui? É para aqui que a gente vai. É para esse lugar que nós vamos. Ele simplesmente saiu. E aí o autor diz que ele, versículo 9, peregrinou na terra da promessa. Vamos lá. Peraí, Jô, se não foi bem assim, né? Ele não sabia o endereço, mas ele sabia que Deus daria uma terra como herança para ele. E isso realmente é verdade. Deus diz para ele sair da parentela, do lugar onde ele estava, porque Deus realmente iria dar uma terra como herança para Abraão e a sua descendência. A promessa é sobre uma terra e sobre uma descendência. E a gente precisa lembrar, né? Óbvio, marcante no personagem Abraão é que ele era um idoso de 75 anos quando Deus chama Abraão. Sua esposa era estéril, não tinha filhos, além de ser uma idosa e não poder ter mais filhos, ela nunca havia concebido. E a promessa era de uma terra realmente, geograficamente uma terra, e de descendência tão numerosa como a areia do mar, como as estrelas do céu. Mas o que marca, eu penso, no argumento do autor, é que ele vai para a terra da promessa como peregrino, não é isso? O que diz o versículo 9, pela fé, peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E o que eu acho forte, está no fato de que, sim, Abraão obedeceu. Ele não sabia para onde ia, mas ele foi. A gente já pode dar uma salva de palmas para Abraão. Caramba, Abraão arrebentou. Mas ele não se sentia dono. Ele se sentia estrangeiro numa terra que Deus havia prometido a ele. E eu quero que você entenda isso, porque esse é o ponto do autor. Ele não está dizendo simplesmente para aqueles hebreus, para que eles fossem obedientes. Ele não está dizendo simplesmente para que eles obedeçam a Deus, sem saber o rumo para onde eles vão. Mas ele está dizendo que o pai deles, a origem daquele povo, se sentia um peregrino numa terra que havia sido dada por Deus enquanto promessa. Embora a terra fosse um presente da parte de Deus e se tornou realidade, né? Tempos depois, com a conquista da terra prometida, através de Josué, Abraão nunca se sentiu morador daquele lugar. Abraão nunca se sentiu fazendo parte daquele lugar enquanto alguém que está enraizado. Abraão nunca se sentiu como alguém que tem uma pátria, mesmo sendo uma terra da promessa. Estranho isso, não é? Já ouviu isso em algum lugar? O autor está dizendo. Mas por que então? Mas peraí, por que Abraão está indo para uma terra que Deus falou que ia dar para ele, mas ele é um peregrino? Ele não se sente morador de Canaã. O texto vai dizer para a gente. Eu vou ler o 9 de novo, né? Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque, eu queria que você lesse comigo o versículo 10, porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Você pode ler comigo, sua versão é diferente, não me importa, mas vamos ler forte esse negócio aqui.
porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. O que esse cara está dizendo aqui, velho? Não sei se você entendeu. Ele está dizendo que Abraão viu além da promessa. Abraão saiu de Ur dos Caldeus, sem paradeiro, um itinerante. Mas ele não estava de olho na terra. Ele não se sentia fazendo parte daquilo, porque ele viu algo além daquilo. Ele viu uma cidade que Deus ergueria como sendo o construtor e alicerce. Ele estava vendo algo escatológico, algo muito além do que a conquista de qualquer terra prometida, algo muito mais excelente, muito maior, muito mais grandioso do que qualquer tipo de conquista. Ele estava vendo simplesmente os novos céus, ou o novo céu e nova terra que Deus prometeu que daria, que traria. Vamos ler rapidinho aqui, Apocalipse, só para você ver aqui que eu não estou na viagem, né? Apesar de estar. 21, abre aí, lê comigo. Eu vou ler aqui e peço que você acompanhe. Apocalipse 21 diz assim, Apocalipse, hein, gente, isso aqui é João na ilha de Patmos, 4.000 anos depois dessa história. Então vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva, preparada para seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava assentado sobre o trono disse, eu faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém? Amém. Você sabe o que Abraão viu? Os novos céus e nova terra. Abraão viu a Jerusalém espiritual tabernaculando entre os homens. Abraão viu a transformação que Deus faria em um mundo decaído. Abraão não estava de olho numa terra. Ele estava obedecendo uma promessa, porque Deus iria fazer algo a partir dali. Mas os seus olhos eram olhos de peregrinos, porque estavam voltados para coisas espirituais, para coisas muito maiores. Então, o que é que o autor de Hebreus está dizendo para esses judeus? Vocês precisam se libertar desse apego com as questões humanas, com a questão da lei, como já foi tão falado, cerimonial da terra, e precisa colocar os olhos naquilo que o pai de vocês, Abraão, estava fitando, que é o reino de Deus, a transformação que Deus está trazendo, a sua criação, a nova criação, a recriação. E você sabe que todo homem, toda mulher, todo crente, todo aquele que crê em Jesus é filho de Abraão pela fé. Todos. A promessa que Deus fez a Abraão de que ele suscitaria um povo, que eram, na verdade, os filhos de Abraão, incontáveis como as estrelas do céu e as areias do mar, era, na verdade, sobre filhos da fé. A mesma fé que Abraão tinha é a fé que a igreja tem. A mesma fé que Abraão professava é a fé que a igreja professa. A mesma fé que Abraão possuía precisa ser a fé que todo crente em Jesus possui. De que isso aqui é passageiro. De que a gente está aqui, mas não estamos apegados, enraizados nesse lugar. De que a nossa realmente busca e anseio é por uma pátria celestial. Você se sente desse jeito? Despatriado? É uma pergunta e tanto assim. Você se sente despatriado como se não fizesse parte disso aqui? Você está aqui, eu sei. Eu não estou dizendo para você se isolar da realidade, do seu cotidiano. Mas de
não se sentir fazendo parte, no sentido de que isso não é um fim, de que tem algo muito maior? É uma pergunta que a gente precisa responder, porque ela precisa ser sim. Você precisa realmente entender que a sua fé é uma fé abraâmica, nesse sentido, de que os seus olhos, as suas ambições, os seus anseios, os seus projetos são projetos primariamente espirituais, colocados realmente na cidade cujo construtor e alicerce é Deus. Mas a igreja, e quando falo igreja, estou falando de maneira genérica, perdeu o foco. Quando perdeu o foco? Quando deixou de ser os do caminho. Você sabe o que é isso? Paulo, quando preso e sendo julgado, tem em Atos 24 a chance de se defender diante do governador Félix. E aí o que Paulo vai dizer é o seguinte: eu sou aquele que vocês acusam fazer parte da seita dos do caminho. Eu não sei se você sabia, mas os cristãos, antes de serem chamados de cristãos, porque cristão é, na verdade, algo ruim, né? Porque foi chamado de maneira pejorativa mesmo, eles se chamavam de os do caminho. Sabia disso? Você vai ter inúmeras citações, principalmente em Atos. Os do caminho. Paulo perseguia os do caminho. Depois ele vai se dizer, fazendo parte dos do caminho. E a pergunta é, por que os do caminho? Sim, porque Jesus é o caminho. Mas porque eles não tinham raízes. Não tinham raízes. A igreja nunca teve raiz. A igreja sempre se sentiu peregrina nessa terra. Os filhos da fé, os fazedores de tenda, aqueles que almejam uma pátria celestial e seus olhos estão fitos muito além das coisas humanas e materiais. A igreja sucumbiu quando deixou de ser os do caminho, quando deixou de confiar e de realmente ter esperança em algo da parte de Deus que é espiritual e transformador. Enquanto nós estivermos com os olhos voltados única e exclusivamente para os prédios, para os projetos humanos e materialistas, para uma cultura utilitarista de consumo e achar que a nossa felicidade, a nossa realização está nesse tipo de coisa, nós deixamos de ser os do caminho e passamos a ser os da cidade, os dos condomínios, os da casa própria, os do Bolsonaro ou Lula, os da política, e nós nos perdemos. O autor de Hebreus está dizendo para esses homens aqui, vocês precisam crer como Abraão, que embora estivesse na terra da promessa, se sentia peregrino porque via algo muito maior. Amém? Isso aqui é avassalador. Se para a gente imagina para esses caras aqui há 2000 anos atrás, ouvindo deste apóstolo de que aquela terra deles lá, que foi dada por Deus para ele, não significava nada. Era um símbolo, uma sombra de algo muito maior que eles precisavam buscar, como o pai Abraão buscou. E aí você vê que é tão interessante, porque no versículo 11 ele vai dizer, pela fé a própria Sara, que era estéril, de idade avançada, recebeu o poder de conceber um filho, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ele diz também, por exemplo, no versículo 9 ainda, ele diz, pela fé peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, seu filho e seu neto. O filho e o neto e a esposa era parte do projeto. E o que isso tem de relevante aqui? Tem de relevante que a fé de Abraão era algo tão, eu dizia, bela, tão inspiradora, que levou 3 gerações com ele. A gente lê assim, Abraão, Isaque e Jacó, fala, eu acho, com uma superficialidade disso, e não entende que
o que Abraão possuía enquanto fé era algo realmente que estava influenciando a trajetória do seu filho, do seu neto, da sua esposa, era algo transformador. Por isso que não é somente sobre sermos espirituais, e isso é realmente a ênfase do texto, mas é sobre uma espiritualidade tão bela, tão grandiosa, que influencia, que transforma a vida daqueles que estão ao nosso redor. Abraão não era única exclusivamente um homem de fé. Abraão mudou por onde passou. Onde Abraão passou, as coisas realmente eram transformadas de certa forma. E olha o que está acontecendo com os seus filhos aqui. Tanto Isaac quanto Jacó serão homens de fé, por causa da fé deste homem. Sara é citada aqui, é bem curioso o autor citar Sara, porque ele vai dizer que Sara, pela fé, no versículo 11, concebeu. E se você for ler a história, você vai ver que, na verdade, a citação sobre Sara em Gênesis é de incredulidade, não de fé. Você não vai ter narrado Sara com fé, não existe essa passagem. Mas o autor traz Sara para o contexto, porque embora o texto de Gênesis não fale, Sara precisou sair também do lugar de onde ela vivia. Ela seguiu o marido, ela acompanhou ele em toda a trajetória, apesar da história ser uma história humana, não é? E cheia realmente de decisões, em muitas vezes equivocadas, mas perceba que há uma harmonia em um homem de fé, em uma esposa realmente de fé que acompanha ele na trajetória espiritual e na influência que a fé deste casal exerce sobre filhos que continuarão aquela trajetória. Ele vai dizer também que, no versículo 12, um homem sem vigor, que era Abraão já na sua velhice, nasceu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e incontável como a areia da praia do mar. Olha que coisa grandiosa. Deus chama um senhor, um idoso de 75 anos. Ele abandona tudo. Ele sai sem saber para onde vai, porque os seus olhos estão fitos em algo muito maior. Ele tinha uma percepção espiritual, eu acho, muito sofisticada para o seu tempo. Ele via coisas realmente que muitos no período mesmo de Jesus não percebiam. A sua fé mudou a trajetória também da sua esposa, porque ela estava com ele no projeto de Deus, mudou a trajetória dos seus filhos, e mesmo sendo um homem morto, incapaz de conceber, assim como sua esposa, um milagre acontece e Deus vai dar a ele um filho, que vai ser retomado no versículo 17. Mas o 13 diz assim, preste atenção nisso aqui, o autor está realmente animado aqui. Todos estes morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra que Deus havia prometido. Que isso fique claro, esse é o argumento dele, era a terra que Deus falou que daria para eles, mas todos esses morreram mantendo a fé, se sentindo peregrinos naquele lugar. E ele vai dizer mais: os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria. E se estivessem se lembrando da pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, isto é, se o lugar de onde eles vieram, onde eles nasceram, Ur dos Caldeus, fosse relevante, tivesse lá, minha terra, eles voltariam. Mas o autor está dizendo, não houve nem essa possibilidade, porque eles almejavam, versículo 16, uma pátria maior, melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Eles morreram mantendo a sua fé. E não é a fé, como, eu insisto nisso, uma premissa, uma frase. Não é uma fé subjetiva, não é uma fé abstrata, porque esse tipo de fé não é a fé hebraica. A fé hebraica é uma fé de atitude, ela é sólida no sentido de que você pode
perceber isso. Olha a vida de Abraão, é o que ele está dizendo aqui. Olha a vida de Abraão. Abraão cria, mas ele cria a ponto da sua trajetória ser mudada e daqueles que estavam junto com ele. E ele vai dizer, eles morreram assim, mantendo, não recuaram, não retrocederam, avançaram, mesmo sem saber o seu paradeiro, mesmo se sentindo peregrino. Se eles quisessem voltar para a pátria de onde eles vieram, eles voltariam. Mas eles não fizeram, eles foram até o final, a ponto de Deus não se envergonhar de ser chamado o Deus deles. Esse é o segundo ponto aqui. Você lembra quando você era... Eu sou dessa época, né? Anos 80, aí eu estava na minha adolescência e andar com a minha mãe ou meu pai era meio vergonhoso, assim. A minha mãe falava, deixa, eu vou contigo. Eu falei, não, né? O pessoal vai ver e não tem nada a ver, né? Não combina. Eu sentia vergonha. Acho que muita gente deve ter passado por isso aqui. É bem clássico esse tipo de coisa, né? Vai na frente, pai, que eu chego depois. E aí só para não ir junto, porque o que o pessoal vai dizer, né? Vão ver os meus pais. O Lucas já está entrando numa fase assim, não estamos nos anos 80 não, mas quando ele chega na escola lá, fala, dá um beijo no papai. O que papai com isso? Porque ele sabe que as crianças estão lá, né? E que se verem, pode ser que fiquem encarnando nele. Então, há uma vergonha positiva, eu diria, né? Nesse tipo de comportamento natural para todo mundo que tá passando por essa fase. Mas você tem vergonha de alguém? Eu já tive, eu conheci uns caras tão loucos assim, que eu ficava, não vou levar não, cara, esse cara não vai comigo não. Você vai fazer vergonha, vai fazer fiasco lá. Aí desconversava, e aí, a festa é hoje? Não, acho que eu nem vou mais, né? Dava um migué para deixar o cara... Vocês sabem do que eu estou falando, né? Porque poderia ser problema. O que o autor está dizendo é que Deus não se envergonhava deles. Deus não sentia vergonha deles. Deus, na verdade, sentia orgulho, se é que eu posso dizer, de ser chamado o Deus de Abraão. Você sabe o que isso significa? Que Deus gostava dos caras a ponto de não. Sim, esse cara aí, a gente está junto. Abraão é o meu amigo. Abraão foi chamado de amigo por Deus. Abraão é o amigo de Deus, velho. Eu falo que eu sou o pecador mais miserável do mundo, assim que ele fala, não, eu sou pecador, nem mereço. Está certíssimo. Pela misericórdia de Deus, eu sou né? Abraão era um amigo. Deus que falou isso, não foi Abraão que falou que era amigo de Deus, foi Deus que falou que Abraão era o amigo dele. Abraão não era o cara de quem Deus teve misericórdia na trajetória bíblica ou no texto bíblico. Abraão não era o cara que Deus achou bonitinho, legalzinho. Deus chamou Abraão de meu amigo e não se envergonhava de Abraão. Na verdade, se enchia de alegria com o tipo de vida que Abraão levava, com o tipo de relacionamento que Abraão tinha com ele, com o tipo de fé que Abraão manifestava. Todos esses, vai dizer o autor, Deus nunca se envergonhou de ser chamado Deus desses homens. Claro que eu vou virar para você, para mim, e perguntar, será que é assim com a gente? E Deus se enche de orgulho da nossa trajetória, da nossa vida com Ele, da maneira com que a gente leva o reino de Deus, da maneira com que a gente conduz a nossa vida de oração, a nossa leitura bíblica, o nosso desejo de conhecê-lo, o nosso desejo de se aproximar dele. Será que Deus diria isso da gente? Cara, o Josse é meu amigo. Olha, eu não me envergonho desse cara. É isso. Ou será que nós deixaríamos Deus constrangido com o tipo de vida que a gente leva com Ele, com o tipo de relacionamento que a gente tem com Ele, com o tipo de prioridade que é a nossa quando se trata do reino de Deus? Será que é isso? Será que realmente nós possuímos a fé de Abraão? É um modelo para a gente?
Ou nós, em 2022, nos tornamos uma igreja extremamente distante de Deus, extremamente desse modelo de fé original, que era a fé da igreja primitiva também, de homens e mulheres que morreram dando a vida pelo reino de Deus, de homens e mulheres que não retrocederam, que avançaram, porque viam ao longe, uma pátria celestial. Quem somos nós? Hoje, os do caminho, aqueles que Deus não se envergonha, ou nos tornamos constrangedores, pessoas que constrangem Deus, porque realmente estamos distantes, distraídos, apegados a outras coisas, e a nossa fé se tornou simplesmente uma profissão, algo que a gente fala. Ele vai dizer, eles não retrocederam. Agora que vai ficar bom, né? Se já estava bom, agora fica melhor ainda. Versículo 17 diz assim, ó. Pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de oferecer seu único filho, sobre o qual se havia falado, em Isaque será contada a tua descendência. Vamos recapitular a história. Deus falou para Abraão, sai da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, essa terra eu vou te dar por herança, você será pai de uma grande nação. E na velhice, Sara concebe um filho fruto de um milagre, de algo impossível de acontecer. O único filho, né? Porque é o filho que Deus considera o filho de Abraão. E aí, em um determinado momento, diz a história do Gênesis, num texto extremamente desafiador para a nossa compreensão. Vai, Abraão, e sacrifica o teu filho. A gente tem dificuldade com esse texto. Por que Deus pediria sacrifício humano, afinal de contas? Mas o ponto é que Abraão vai. E se no primeiro momento ele se sente peregrino na terra que Deus disse que daria para ele, no segundo momento, qualquer um no lugar de Abraão faria o seguinte questionamento: como é que eu vou matar o filho por quem a promessa se realizará? Que coisa mais... Não é só vai e mata seu filho, assim, vai, pega lá teu filho Jackson, e Deus vai dizer, mata teu filho. Não é isso. É um pouco mais complexo. É o filho da velhice, o filho do milagre, o filho da promessa, que era através daquele filho que Deus estaria uma grande nação. Se o filho morre, acabou. Acabou a promessa. Então era muito mais desafiador do que matar o filho, que em si já é algo absurdo. Imoral, eu diria. Mas o que o autor vai dizer é algo revelador. Porque ele diz para a gente e para os espectadores, para quem ele escreveu a carta, que a fé de Abraão era algo tão avassalador que ele cria piamente que ele poderia matar o seu filho, que Deus ressuscitaria seu filho dos mortos. Entende isso? Por que Abraão está indo? Porque ele sabe que Deus havia feito uma promessa, e essa promessa se daria ainda que ele matasse o filho. Ainda que ele matasse, Deus iria ressuscitar o seu filho. E se você lembrar o texto, quando ele está com Isaque se despedindo dos servos, ele diz, nós iremos adorar e voltaremos. Ele não diz que vai voltar, ele diz que os dois voltariam, porque a fé de Abraão era algo tão poderoso, nesse sentido, tão confiante, que ele sequer cogitava Deus falhar em cumprir aquilo que ele havia prometido. Agora a pergunta que fica é, e Deus? Era só um teste? Não, era muito mais do que isso. Acho que eu poderia dizer para você, em primeiro momento, Deus está mostrando para Abraão, em uma realidade em que havia o sacrifício de humanos, sim, no mundo pagão, no mundo de onde Abraão veio, ele conhecia isso. O sacrifício dos filhos era algo no mundo cananeu que era feito mesmo. Se oferecia para Moloque, se oferecia para Baal, se matava humanos. E o que Deus está fazendo é, vai lá e mata o filho. E quando Abraão chega lá, Deus vai dizer, não mata, velho.
Porque eu não sou um Deus que aceita esse tipo de coisa. E que isso fique, de uma vez por todas, esclarecido. Porque quem iria sacrificar o filho era Deus. Não Abraão. Não Abraão. É Deus dizendo assim: Abraão, o filho que vai ser entregue vai ser o meu, não o seu. E o autor de Hebreus vai dizer que esses homens viram essas promessas ao longe e se alegraram. Ao longe. E nós, que vimos o sacrifício do filho, morto na cruz, humilhado, morto pelos nossos pecados, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades, entregue, ressuscitado, vivo, nos convidando a exercermos uma fé como a do pai Abraão. Ele termina assim, ó, versículo 19. Ele considerou que Deus era poderoso até para o ressuscitar dos mortos, e assim também, simbolicamente, o ressuscitou. Se no primeiro momento Abraão se sentiu peregrino porque almejava algo muito maior, se num segundo momento não recuou, avançou, olhando ao longe uma promessa feita por Deus, e que valia a pena realmente continuar, insistir. No terceiro momento, aqueles que creem na ressurreição dos mortos, aqueles que creem que Jesus ressuscitou dentre os mortos, são aqueles cujo Deus, que ressuscitou o Filho, não se envergonha. E são aqueles que realmente caminham avançando de fé em fé, como apregoadores de uma transformação que será feita da parte de Deus. Eu nunca fiquei preso em um aeroporto. Eu nunca, na verdade, me senti despatriado, embora na minha curta história não esteja realmente onde nasci. Mas eu confesso a você que o sentimento de não pertencer a este mundo é o sentimento que todo crente deveria ter. E não é só um sentimento, como um arrepio, uma trajetória. Amém? Vamos ficar em pé e orar?